de volta com o Horizonte Debate, ao vivo. Você concorda com os nossos convidados? Nós gostaríamos de saber a sua opinião. Conte-nos a sua experiência. Mande a sua dúvida para os nossos convidados através do WhatsApp pelo número 31 99642 8473. O debate acontece em Brasília e ele vem para cá ao vivo, rapidinho, logo depois. Jandira, Murá, aquela opinião que a já havia colocado. Lá no quintal do fundo da casa da avó Detinha, tinha um galinheiro. E dentro do galinheiro tinha o pé de goiaba. Tinha sabor, tinha sustância, amiga Apolo. Jandira, Murá, o consumidor precisa de mudar o modo de ver, de comprar, de achar o que é bom, o que é ruim? Eu não tenho dúvidas quanto a isso, né? O consumidor, nós consumidores, a gente precisa entender melhor, conhecer melhor o que nós estamos comprando, o que nós estamos consumindo, né? Nós somos muito iludidos, por exemplo, que um bom produto é um produto bonito, é um produto sem um bichinho, é um produto sem um estrago, né? Quando, na verdade, não é minha área de atuação, mas aprendo com meus amigos agrônomos que não se importe se o alface tiver uma lesminha ou se a maçã tiver um pouquinho estragada, digamos assim, ou pequena, né? Melhor dizendo, porque muito provavelmente eles receberam uma menor carga de agrotóxicos, né? Então, os consumidores precisam, sim, nós consumidores, estarmos atentos a isso. Eu fiquei sabendo aí, há 2 semanas, uma vendedora de supermercado, aquelas que distribuem as mercadorias, no EPA, no caso lá que eu fui, ela mostrou, tá vendo? Eles estão passando o agrotóxico por fora da fruta para deixar no supermercado, passando por fora para poder... Eu ia falar exatamente isso. Muitas vezes o dono, né, do mercado, do supermercado, para evitar que o produto pereça rapidamente, ele adiciona. É daí aquela ideia que eu tive de que esses produtos não podem ficar livremente passíveis de venda, né? Qualquer um pode comprar e pode adicionar onde quiser. Então, esse controle tem que ser extremamente restritivo. Né? E tem outra questão, o povo, né, que trabalha, que tem dificuldade para estudar, uma jornada cansativa, fica 2, 3 horas no ônibus para ir embora para casa, como que ele vai dar conta de saber? Ele acha que o governo está olhando isso, ele acha que o Ministério da Saúde está olhando, ele acha que vai dar na televisão, e, na verdade, são poucos esses programas de consciência, assim. Então, eu acho que o povo não é culpado, não. Eu acho assim, devia ensinar isso nas escolas para as crianças, e o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, tinha que ter a obrigação de governar para o povo, para a saúde da população, e o SUS e o Ministério da Saúde não deviam se omitir em relação a isso. Agora, tinha que ter uma posição mais forte em relação a essa questão. A nossa produção, oficialmente, né? Apurando, médicos isolados, a gente sabe que tem. A nossa produção apurando, dúvidas pelo e-mail que os telespectadores vão enviando, existe alguma coisa que a dona de casa possa fazer quando ela compra essa fruta para poder tentar retirar essa cera, esse agrotóxico ou não? Sim. Esses defensivos, eles vão... Olha, na realidade, esses defensivos, né, que eles, eufemismo não é defensivo, eles agrotóxicos, o nome correto é esse. Ofensivos. Então, na realidade, eles se impregnam mais na casca, vamos dizer assim. Então, o ideal, o que nós temos que realmente, cientificamente é comprovado, o benefício é lavar abundantemente, lavar, deixar de molho. Existem alternativas, por exemplo, colocar hiposulfito de sódio, hipoclorito de sódio, etc., mas não existe comprovação que esses agentes reduzam a exposição. Então, o que cientificamente é comprovado, o ato de lavar abundantemente é bastante satisfatório. Jandira, por favor. Também para complementar, isso é importante, mas também nós não podemos esquecer que muitos desses produtos, principalmente quando eles são usados a partir de misturas, que é uma prática do nosso agricultor, eles impregnam o fruto, a fruta, o legume, a verdura. Então, lavar também acaba não... Para esse fim, que é de proteger contra o agrotóxico, não tem um efeito tão substantivo assim de 100%. Agora, a Elisete do Floramar, Elisete, obrigado pelo envio da sua pergunta, ela coloca assim: na minha opinião, os casos de intoxicação no campo é pelo não uso adequado dos equipamentos de proteção, né? E a contaminação dos alimentos é pela má utilização desses defensivos. Jandira,
podemos culpabilizar, de certa forma, esse trabalhador rural por ele não estar utilizando equipamento na hora de aplicar o defensivo? Eu acho que de forma alguma, né? Mais uma vez, a gente tem que voltar a entender. Os produtos que entram no nosso país, que são produtos extremamente tóxicos, nós precisamos entender que os equipamentos de proteção individual, eles têm muitos limites em realmente serem equipamentos de proteção individual. Imaginem vocês, um trabalhador rural trabalhar 8 horas por dia usando botas, luvas, calças compridas de tecido grosso, camisas com manga comprida de tecidos grossos, avental, perneira, máscara, óculos e chapéu. Esse seria, a grosso modo, esse equipamento de proteção individual. Isso é uma primeira questão. Eles têm muitos limites de atuação. Segunda questão, a forma como o produto é aplicado, o que traz mais limites ainda. E terceiro, mesmo que eles tenham algum grau de proteção, e tem, não podemos desconsiderar isso, eu não protejo o alimento e não protejo o ambiente. Agora, Apolo, Jandira, Murá, num belíssimo Horizonte de Debate que fizemos há pouco tempo, o telespectador de boa memória, porque é recente, que falávamos sobre a agricultura familiar, que produz, como o Apolo disse, 70% do alimento que o senhor consome, vai colocar algo fundamental que queria ouvir a opinião de vocês. O desperdício que o agronegócio provoca e, principalmente, um modo de consumo que a gente está exaurindo os recursos da terra, tirando dela mais do que ela pode nos dar, sem pensar em gerações futuras. Apolo, agrotóxico, esse meio de produzir e de consumir, ele gera, de fato, o desperdício e ele gera a terra que está tão sofrida? Em relação à questão da terra, a monocultura extensiva, que é o desmatamento de grandes áreas, ele provoca erosão, assoreamento dos rios, diminui a infiltração da água, da chuva. Com isso, você tem menos água para nossa disposição, para abastecimento de cidade e tudo. Então, nossa história é cheia disso. A monocultura extensiva, ela tem que ser substituída por uma agricultura de comunidades de plantas. Você tem que ter vários tipos de planta convivendo. Então, você pode ter um animal, você pode ter uma árvore, você pode ter plantação. A monocultura extensiva tem que ser banida. Não há meio termo. Agora, aquele ponto anterior, né, a gente às vezes vai lembrando das coisas, sobre a questão do agrotóxico, do equipamento. E quando eles pulverizam de avião? Eu já passei aqui perto de Curvelo, um avião amarelo jogando veneno, assim, indo e vindo várias vezes. Eu tive em Tocantins e um motorista de um ônibus escolar, que era conhecido meu, numa cidadezinha perto de Palmas, ele disse que vai com os alunos no meio da plantação de soja e com o avião jogando desfolhante, jogando remédio para praga lá. E isso caindo em cima das escolas e dos alunos, das crianças, naquelas casas espalhadas. Então, esse pessoal, eles não são honestos nesses argumentos. Eles estão querendo realmente vender, aumentar a produtividade e não estão respeitando padrões sanitários. Então, na verdade, aí eu falo mais uma vez, está havendo uma omissão das autoridades governamentais, tipo governador, presidente da República, os congressos, no Congresso Nacional está se omitindo, Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Saúde. Agora, deixa eu passar a bola eu aqui. acho que teria que haver um posicionamento mais eficaz para explicar isso para o povo. Agora, como que as pessoas agora em casa, o telespectador, Murá, Jandira, pensam nessa proposta que o Apolo está colocando aqui? O ministro da Agricultura é o maior produtor individual de soja. Diz que na hora que o Blário Maggi desce lá no Mato Grosso, a Amazônia faz até assim. Como pensar isso? Sendo que o ministro da Agricultura, ele é conhecido como um sujeito que dá muito emprego, Jandira, Murá. Na verdade, falar que esse pessoal dá muito emprego, vamos com calma, né?
a área rural, ela se caracteriza fundamentalmente, quem absorve a mão de obra rural é a agricultura familiar. Na agricultura familiar eu não falo em emprego, mas eu falo de absorção dessa mão de obra para desenvolver o trabalho rural. O emprego que é dado na monocultura, no latifúndio, né, no trabalho de grande extensão, ele é de menor quantidade. Acho que essa é uma primeira questão. A outra questão, eu vou voltar a insistir nessas experiências interessantíssimas, muito potentes, que os movimentos sociais estão fazendo, que o MST está desenvolvendo, que é a produção baseada na agroecologia. Sim. E só para não perder aqui, por favor, o raciocínio, quero lembrar que nós teremos aqui em Belo Horizonte, final de maio, o 4º Encontro Nacional de Agroecologia, onde o pessoal vai estar trazendo as suas experiências, trocando experiências, justamente para ter argumentos técnicos e científicos para dizer assim, podemos produzir de outra forma. Rapidinho, doutor Morato, precisamos de mudar a nossa forma de produzir, de consumir? Totalmente. Eu acho que até para isso nós temos que ser inteligentes. Então, a agricultura familiar, a utilização de agentes biológicos, por exemplo, tudo isso é uma forma de produzir bem e sem toxicidade. Murat, Jandira, Paulo, obrigado por vocês terem vindo. O programa de hoje fica por aqui. Continue conosco, participe. Mande o seu comentário pelo WhatsApp ou pelo nosso e-mail. A sua participação é importantíssima. Esse programa é feito com todo carinho para você e por você. Eu te espero com as suas perguntas na próxima quarta-feira, ao vivo. Até lá!